Saiu essa matéria aqui no New York Times de que o Trump deu um presente maravilhoso para o Putin. Apesar de ter saído aqui antes da visita do Putin ao Trump no Alasca, tem bastante coisa aqui que ele fala que é previsível e acontece realmente, e outras coisas a gente não vai estar muito de acordo. Mas vejamos o que ele disse. Donald Trump quer o fim da guerra da Ucrânia e Volodymyr Zelensky quer o fim da guerra na Ucrânia. Muitos outros presidentes e primeiros ministros querem o fim da guerra. Vladimir Putin não é um deles. Então ele vem colocando que todo mundo quer o fim da guerra, menos o Putin. A guerra na Ucrânia tornou-se o centro político, psicológico e econômico do regime Putin. Essa assimetria básica parece condenar qualquer tentativa de paz negociada. Na verdade, é a principal razão pela qual nenhuma negociação de paz significativa ocorreu nos 3 anos e meio desde que a Rússia iniciou sua invasão em larga escala da Ucrânia. Começou a guerra lá no dia 24 de fevereiro de 2022 e tem mais de 3 anos que vai com tudo. Mas ele está dizendo aqui que todo mundo quer a paz, menos o Putin. Daí eu fui pulando aqui, só marquei umas partes que eu achei mais interessante, que dá a noção disso tudo que está acontecendo. E aí ele diz, por mais que o Putin ame a riqueza, ele demonstrou que ama mais ainda o poder, dizendo que praticamente as sanções que impôs os Estados Unidos e a Europa não adianta sobre o Putin. Poder eterno em seu próprio país, que ele conquista expandindo as fronteiras da Rússia, e poder no mundo todo, que ele conquista fazendo com que outros líderes o temam. E realmente ele é muito temido hoje em dia. Trump parece não ter consciência de que, ao se reunir com Putin, está lhe dando exatamente o que o líder russo deseja, uma demonstração de seu poder. É praticamente isso, reconhecendo que ele é poderoso e, assim, o mundo tem que negociar com ele. Trump dá presentes adicionais a Putin ao concordar em se reunir com ele sem Zelensky e ao marginalizar a União Europeia. Trump afirma para toda a Rússia ver o que Putin sempre alegou, que o conflito é na verdade entre a Rússia e os Estados Unidos. Putin tem razão nisso daqui, tá? Porque, assim, o Putin invadiu a Ucrânia. Uma das causas, segundo ele disse, é para impedir que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Beleza, até aí ok. Porém, se a Europa, e principalmente os Estados Unidos, não houvesse treinado os ucranianos, não tivesse ajudando com logística, não tivesse ajudando com armas, e não tivesse ajudando com estratégias, informações e tudo mais, possivelmente o Putin já tinha tomado metade da Ucrânia ou mais. No momento ele tem 20%, mas poderia ter tomado toda a Ucrânia se não fosse essa ajuda. Então, querendo ou não, é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos? Sim. Direta? Não. Por procuração, por proxy, como se diz. Quando Putin entrar na sala de negociações, terá conseguido tudo o que eu queria, além da oportunidade de dizer algo espirituoso sobre o Alasca como território historicamente russo. Considere isso uma previsão e acertou nisso daqui. O que o Putin diz realmente no diálogo entre os dois é que estamos aqui no Alasca, antigo território russo que vendemos aos Estados Unidos. Eu visitei aqui uma igreja ortodoxa, aqui tem vários nomes de locais em russo porque antes pertenciam a nós e tudo isso. Se a reunião não resultar em um acordo, não saiu nenhum acordo da reunião, a única coisa que saiu da reunião foi que estão dispostos a encontrar um fim para essa guerra, mas acordo mesmo ainda não saiu. Putin não tem nada a perder, realmente. Trump, por outro lado, perderia o prestígio se saísse de mãos vazias? Eu acho que não, tá? Porque o Trump, e aqui eu vou discordar dele, porque o Trump está conseguindo muita coisa e parece que vai conseguir o fim da guerra. Se ele, a partir desse acordo, em algum momento ele conseguir o fim da guerra a partir dessas negociações, ele sai ganhando. Ele pode estar motivado a acertar algo, qualquer coisa. Não sei. Os termos de paz oferecidos pela Rússia em junho foram apenas uma demonstração mais elaborada das 4 coisas que Putin tem consistentemente exigido. Território, Putin quer território, incluindo partes da Ucrânia que a Rússia não ocupou, porque ele quer todo o Donbás, a região de Lugansk e Donetsk. O fim da ajuda militar ocidental à Ucrânia. Talvez ele consiga isso aqui, talvez não, porque a Ucrânia também quer garantias, e isso vai implicar muita ajuda militar da Europa e dos Estados Unidos à Ucrânia.
Garantias de que a Ucrânia jamais será convidada para ingressar na OTAN, isso aqui eu acho bem possível do Putin conseguir, e uma mudança na liderança da Ucrânia, pode ser que consiga, pode ser que não, mas eu acho que isso aqui não é o mais importante. Isso aqui o Putin alega porque desde que começou a guerra não houve eleições, e havia um período para haver eleições na Ucrânia, mas não se realizou porque disse que está em um período de guerra, beleza, mas isso daqui eu acho que é o mais fácil de se resolver. Trump pode acertar essas condições, eu acho que aceitou boa parte delas, mas Zelensky jamais o fará, será? Não sei. Nos vídeos que eu vi ali, justamente da conversa entre eles, parece que o Zelensky está bastante disposto a ceder. Putin tem pouquíssimos motivos para mudar suas exigências. Ainda assim, se o líder russo estiver inclinado a ajudar a Trump a ter uma boa imagem, parece que ele fez, tá? Ele elogiou bastante o Trump, disse que se o Trump estivesse no poder, realmente a guerra não teria acontecido, foi culpa do Biden que não quis escutá-lo, tudo isso. O que é improvável, eles poderiam chegar a algum tipo de acordo de cessar-fogo. Não chegar a nenhum acordo de cessar-fogo, eles querem o fim da guerra, pelo menos o Trump. Poderia ser um cessar-fogo por tempo limitado, condicionado à retirada da Ucrânia e de partes do leste da Ucrânia, a retirada ucraniana. Tal acordo forçaria a Ucrânia a se retirar de posições que considera estrategicamente importantes. Isso mesmo. Ao mesmo tempo em que daria à Rússia alguns meses para se reagrupar antes de atacar novamente. A ideia é que se organize tudo para que não volte a guerra, sob o pretexto de que a Ucrânia não cumpriu as exigências russas. Outra possibilidade que tem sido considerada é a proibição de travar a guerra em território inimigo ou uma trégua aérea. Isso aqui possivelmente já vai acontecer. Tal acordo salvaria vidas em Kiev e Odessa, que sofrem diariamente com os bombardeios russos, mas também em cidades russas, que a Ucrânia é cada vez mais capaz de atacar com drones. Para a Ucrânia, uma trégua aérea teria um custo estratégico tremendo, porque continuaria sendo um país em guerra, continuaria sendo governado por um conjunto de disposições de emergência, de estado de emergência. E aí que ele vai falar por que é importante para a Ucrânia atacar a Rússia dentro do seu território. A capacidade de atacar dentro do território russo é a única vantagem de barganha da Ucrânia. Atualmente, os aeroportos russos são frequentemente forçados a suspender suas operações devido a ataques de drones. O prefeito de Moscou relata o número de drones interceptados pelas defesas aéreas da mesma forma que o prefeito de Kiev. Isso não é suficiente para desestabilizar o regime Putin, mas é suficiente para incomodá-lo. Se os ataques de drones dentro do território russo cessarem a guerra, o que a propaganda russa ainda chama de operação militar especial, realmente para eles não está acontecendo uma guerra, está acontecendo uma operação militar especial da Rússia na Ucrânia, poderia voltar a aparecer distante. A guerra, né? Para os russos. Então, segundo o senhor aqui, como que era o nome dele mesmo? Era o senhor Jason, daqui do New York Times. Para ele, a única forma viável de dar certo tudo isso daqui, a única coisa que poderia forçar Putin a negociar seriamente é a possibilidade de uma derrota militar. Isso daqui eu acho impossível, isso aqui eu discordo dele. Sem essa perspectiva, ele se contenta em deixar a guerra continuar para sempre. Ele não se importa em perder riqueza, tanto quanto Trump imagina. E não se importa nem um pouco em perder soldados. Não sei se ele não se importa em perder riqueza, porque tanto Putin e Trump falaram em negociações entre os dois países e tudo mais ali na reunião que eles tiveram, pelo menos a parte que falaram para os jornalistas. Então, não sei se é tão assim. Em 2022 e novamente em maio deste ano, o Kremlin destacou que a guerra de Pedro o Grande com a Suécia, que começou em 1700, durou 21 anos. Essa guerra também pode durar décadas. Espero que não, né? Já vai mais de 3 anos, mas durar décadas aí ferrou o negócio mesmo. Agora, a questão aqui é que a única coisa que poderia forçar Putin a negociar seria, seriamente, a possibilidade de uma derrota militar? Não creio, porque aí que tá. Temos que lembrar que a Rússia tem armas nucleares, táticas e estratégicas. As armas nucleares estratégicas são aquelas de destruição de grande proporção, de grande território, e as táticas são aquelas
de menor proporção, mas que causa um grande estrago em uma região pontual. Então, eu acredito que diante de uma iminente derrota da Rússia, ela passaria a utilizar essas armas, até porque ela transformou a sua doutrina em que, caso ela se sinta ameaçada, ela poderia utilizar isso daí. Não quis utilizar no momento, mas poderia utilizar. Então, por isso eu estou de acordo com ele que essa ideia de que tentar derrotar a Rússia para chegar a uma negociação é inviável. Ela nunca vai chegar à derrota final, e se ela ver que está chegando, eu acredito que a Rússia usaria isso daí, as armas nucleares táticas. Não, a Ucrânia não pode vencer esta guerra como está sendo travada atualmente. Sim, esta guerra pode ser arrastada indefinitivamente e sim, isso significa cada vez mais mortes. Mas este nunca foi e nunca é o único resultado possível. Os Estados Unidos e a OTAN sempre tiveram a capacidade de encerrar essa guerra da única maneira possível, com a derrota do Putin. Isso daqui não vai acontecer. Eles sempre optaram por não fazê-lo, confiando em políticas antigas e fracassadas. Nesse sentido, Trump é mais do mesmo, só que ele apresenta um espetáculo muito maior. Eu acredito que o artigo aqui foi bastante bom, tem bastante conclusões aqui interessantes. Eu vou até deixar o artigo na descrição aqui para vocês entrarem no New York Times e ver. Mas assim, essa ideia de que a única forma possível é derrotar ao Putin não está certo, porque eu acredito que o Trump e a União Europeia está certo nisso, de que o Putin não vai ser derrotado. Ele não vai aceitar uma derrota simplesmente porque ele tem as condições para não aceitar uma derrota, que é ter armas nucleares. Lembrando que a Rússia é o país que mais tem armas nucleares no mundo. Alguns dizem mais de 5.600, outros dizem mais de 6.000, outros dizem que só tem 2.000 ativas, mas igualmente, mira, olha o tanto de bombas nucleares que eles têm. Mira isso. Então, o que acontece? Diante, digamos que, de uma situação em que os Estados Unidos e a Europa armem e treinem muitos ucranianos, ponha tudo que tiver à disposição, não dê limites a eles, porque tem algumas coisas que são limitadas. Digam, pode fazer tudo que vocês têm ali, e digamos que isso dê um resultado para que a Rússia comece a ser derrotada, e vai ser derrotada realmente, aí é onde entra a questão de que eu acho que o Putin aí usaria a sua última arma de emergência, e isso poderia escalar uma terceira guerra mundial. E por isso, Estados Unidos e Europa não dão essas condições, não planejam a partir dessa visão de que a única realidade possível é a derrota do Putin, porque isso daí escalaria muito. Não sei a Europa realmente, mas que o Trump, que os Estados Unidos não quer isso. Isso aí me parece bastante claro, ele não quer. Sou o professor Gessé Santiago, esse daqui foi mais uma análise política aqui, vendo uns artigos que eu acho muito interessante, e aqui tratamos de entender a política nacional e internacional, sem ideologia e sem políticos de estimação.